José vai começar a ter os seus dias de glória. Deus vai fazer um grande milagre, um dos mais famosos da Bíblia. José vai ter a sua fé testada mais uma vez por Atarum, mas ele vai continuar na sua fé. José vai dar a volta por cima e, junto de Deus, mostrará que é verdadeiramente abençoado. O faraó vai torná-lo príncipe e governador do Egito de uma forma incrível. Mas as alegrias de José não param por aí. O rapaz ainda verá a ruína de Neferíades. A víbora será pega aos beijos com Teruel e terá o castigo que merece. E ainda, Atarum vai ter o seu destino traçado. Ele vai ser desmascarado e terá o pior castigo possível. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Quando a novela acabar, qual vai ser o personagem que você vai sentir mais falta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler a de todas vocês. Tudo vai começar quando lá na prisão, Atarum e Shareeder vão ter dois sonhos bem esquisitos. Mas esses sonhos vão ser responsáveis por tirarem José daquela prisão imunda. Tudo isso vai acontecer por causa de Deus. Mas antes, Atarum, é claro, vai começar a caçoar de José, dizendo que o rapaz é muito trouxa mesmo, porque ele acredita nesse tal Deus único, mas que esse Deus só fez desgraças na vida de José. É claro que o rapaz ficará bem acanhado, mas ele vai dizer que sabe que seu Deus reserva algo muito maior e muito melhor para ele. José vai dizer que ele tem fé. Atarum vai rir das palavras do rapaz e vai dizer que ele é um tolo mesmo, e que vai ver é por isso que os deuses estão revoltados com ele, e por isso estão fazendo a vida de José um inferno. José então vai dizer que ele continua na sua fé, acreditando em seu Deus e que tudo irá melhorar. Mas acontece que Deus, ouvindo isso, ele resolve mexer os seus pauzinhos para fazer com que Atarum morda a própria língua. Na primeira noite que os dois passarem lá na prisão, eles vão ter sonhos estranhos. Neste momento, José vai estar organizando algumas coisas ali da prisão. Estará acordado mesmo tarde da noite. Enquanto isso, na cela de Shareeder e de Atarum, os dois vão acordar ao mesmo tempo. Só que eles acordarão muito assustados e ofegantes. Eles vão se olhar e Atarum, parecendo estar bem atordoado, vai dizer que ele teve um sonho estranho. Nesse momento, Shareeder vai dizer que ele também. Nesse momento, José vai perceber que os dois já acordaram
vai até a cela deles e pergunta o que foi que aconteceu. Sharezer então vai revelar que eles tiveram um sonho estranho, mas revelam que eles não estão sabendo interpretar e perguntam se José não consegue interpretar para eles. José então vai dizer que ele pode tentar. É nesse momento então que Deus vai dar o dom para José de interpretar o sonho dos dois com clareza e para acertar tudo. Nesse momento, o primeiro a contar vai ser Sharezer. Ele vai começar dizendo que ele estava andando pelo palácio e que ele se aproximou de uma videira que tinha 3 ramos. Sharezer ainda completa dizendo que ele espremia esses 3 ramos de uva no cálice em que o faraó tomava. José então começa a interpretar o seu sonho, mas antes ele vai perguntar qual foi o sonho de Atarum. Atarum também vai estar animado e vai revelar o seu sonho. Atarum então vai dizer que no seu sonho ele caminhava com 3 cestas brancas cheias de pães, mas que as aves, os urubus, ficavam rodeando e comiam estes pães. José vai ficar bastante desconcertado, pois ele vai ter interpretado os 2 sonhos. Ele primeiro vai interpretar o sonho de Sharezer. Ele vai dizer que o sonho é bom e que esses 3 ramos de uva que estavam no sonho de Sharezer representam 3 dias e que ao final desses 3 dias o faraó vai chamá-lo de novo para voltar a ser copeiro dele. Sharezer, é claro, vai ficar bastante feliz e nem vai acreditar no que está ouvindo. Ele vai ficar muito animado. Mas José vai fazer um pedido. Ele pede para que Sharezer lembre-se dele e comente dele para o faraó, porque ele está ali preso injustamente e que só o Senhor do Egito seria capaz de livrá-lo dali. Neste momento, Atarum vai pedir que José interprete o sonho dele. Bem desconcertado, José vai dizer que o sonho de Atarum não é tão bom. Ele revela que significam 3 dias também as 3 cestas. Só que, na verdade, serão 3 dias para o fim de Atarum. Atarum não entende e pergunta do que é que José está falando. José então revela que ao final desses 3 dias, Atarum vai ser jogado aos crocodilos. Atarum, é claro, vai ficar desconcertado e não vai querer acreditar nisso. Por isso, ele vai falar que José está inventando tudo isso e que ele deve estar tão louco, que está acreditando nesse Deus único. José não vai falar nada e vai deixar tudo acontecer. Por esse motivo, após o final dos 3 dias, o que José disse acontece. Sharezer realmente é chamado de volta para ser o copeiro do faraó. Enquanto isso, Atarum vai ter o seu destino traçado. Ele, por ser desmascarado traidor, vai acabar tendo seu destino à boca dos jacarés e crocodilos. Afinal, esse era o pior castigo do Egito. Mas acontece que aquele acordo que Sharezer e José tinham feito vai ser esquecido. Sharezer vai se esquecer de falar sobre José
para o Faraó. E por isso, José vai ser esquecido mais uma vez naquela prisão completamente horrenda. José ficou por muito tempo com a expectativa de que ele iria conversar com o Faraó. Mas isso não aconteceu. Os anos se passaram e José continuou lá na prisão. Mas é claro que Deus mais uma vez iria mexer os seus pauzinhos para fazer com que seu filho, José, conseguisse se tornar um grande homem. Por isso, o Faraó acabou tendo alguns sonhos bem estranhos. Nenhum dos conselheiros, nem dos nobres do Faraó vão conseguir decifrar ou interpretar este sonho. É claro que o Faraó vai ficar extremamente incomodado, pois ele achou seus sonhos muito estranhos. Sharezer, que mesmo depois de muitos anos continuou sendo o copeiro do Faraó, vai acabar se lembrando de quando ele esteve preso e que José interpretou os seus sonhos. Por isso, ele vai contar tudo o que aconteceu na prisão para o Faraó. O Faraó ficará bastante intrigado e vai mandar chamarem este preso. José, então, lá na prisão, vai ser surpreendido e logo vai correr, pois não quer perder a oportunidade de conversar com o Faraó. Chegando lá, os dois ficarão frente a frente. E o Faraó vai dizer que ele ouviu maravilhas sobre José, mas que ele quer, de fato, ver se José está apto para interpretar os seus sonhos. José vai deixar bem claro que ele só conseguiu interpretar os outros sonhos porque Deus deu o dom para ele, e que o único responsável por isso tudo é o próprio Senhor. Mas pede que o Faraó diga o seu sonho. O Faraó então vai dizer que em um dos sonhos ele via 7 vacas gordas ali pastando, quando de repente 7 vacas magras apareciam e comiam aquelas 7 vacas robustas. Ele vai dizer que em um outro sonho ele sonhou com 7 espigas de milho, muito bonitas, cheias, quando de repente 7 espigas de milho, magras e bem feinhas, comeram essas 7 espigas robustas. José então logo vai interpretar e vai dizer que esses sonhos do Faraó na verdade têm o mesmo significado. Ele vai dizer que o Faraó terá 7 anos no Egito de muita abundância de comida, muita fartura, mas que depois desses 7 anos, outros 7 anos, só que dessa vez de seca e nada de prosperidade, vão tomar conta do Egito. José ainda vai dizer que se o Faraó permite, ele aconselharia que Seche colocasse alguém para tomar conta dessa situação. O Faraó vai ficar extremamente chocado com o que José interpretou, e ele vai acabar designando que José vai ser o responsável por tudo isso, por ser responsável em guardar as comidas e tudo para esses 7 anos de muita seca. Além disso, para recompensá-lo por todos os anos que ele ficou preso, o Faraó, que já teve a sua filha, vai dar ela em casamento a José. Por isso, José acaba se tornando governador do Egito e, além disso, ele vai se tornar príncipe, porque ele se casou com a filha do Faraó. Essa
foi uma completa vingança para Atarum de fato. José finalmente teve os seus dias de glória por ter fé sempre em Deus e nunca titubear. Mas enquanto toda essa confusão acontecia, Neferíades foi desmascarada em grande estilo. Quando ela estava lá com Teruel, Potifar acabou flagrando. Tudo começou quando Teruel chegou a dar um cheiro em Neferíades, mas ele logo se afastou. Neferíades vai perguntar se é só isso. Teruel, vendo que ela quer mais, vai dizer que não. Ele vai revelar que tem muito mais. Os dois vão voltar aos amassos. Só que eles não contavam que seriam flagrados. Eles acabaram nem indo para o quarto. Ficaram ali na sala mesmo, sem roupa. De repente, Potifar chegou mais cedo em sua casa. E ele nem precisou andar muito para se deparar com essa cena. Logo que ele entra para sua casa, a passagem dá para a sala. E ele acabou vendo a cena de Teruel e de Neferíades. Ele irá perguntar o que é que está acontecendo ali. Nesse momento, os dois darão um pulo de susto e ficarão paralisados. Eles começam a se recompor, buscar as suas roupas. Só que não vai ter jeito. Potifar vai dar o pior castigo para eles. Neferíades vai acabar tendo um castigo muito ruim. E Teruel não fica de fora. Eles serão levados para o faraó, porque o Seche vai julgar o caso deles. Após Potifar explicar toda a situação que ele presenciou em sua casa, o faraó vai pensar e vai ter um veredito final. O faraó então vai dizer que os dois serão condenados à forca, e não terá nem choro e nem vela. Eles então serão levados para a praça pública, e lá terão todos do Egito para presenciarem o castigo que Neferíades e Teruel vão levar. Mas acontece que uma grande reviravolta vai acontecer. Quando os dois estiverem com a corda no pescoço e prestes a ficarem pendurados, Neferíades vai ter um outro destino. Ela será condenada a cortar o seu nariz. E é isso que acontece. Eles acabam cortando o nariz dela para que ela fique feia e os homens não sintam mais atração por ela. Assim, Neferíades nunca mais iria conseguir trair ninguém. Enquanto isso, Teruel acabou tendo o seu castigo que lhe foi confirmado. Ele acabou sendo executado em praça pública. E para ele não teve nem choro e nem vela. Vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é de que José teve toda aquela questão de interpretar os sonhos, depois interpretar o sonho do faraó, e assim conseguir sair da prisão e também se tornar governador do Egito. As outras histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria, mesmo não tendo na Bíblia. Essa história é a história de Neferíades com Teruel, que é uma história que a emissora resolveu inventar para dar mais emoção à trama. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade
e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!